Sócia. Fala, sócia. Fala, tudo bem com você? Ai, eu tô bem, tô animada. E você, como é que você tá? Olha, você não vai acreditar O que a quê? gente grava toda segunda-feira e eu fico empolgada para segunda-feira, chega logo. Ai, menina, porque aqui rola muita coisa, ó, ó a cabeça. Como é que você fala que ferve? Borbulha, Que borbulha. Eu floresço, mas hoje eu tô borbulhando. Fazer fazer a mulherada borbulhar de cabelo. borbulhar. Então tá, hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve o dia a dia de todas nós mulheres. Vou cutucar bastante as nossas queridas, não só as sócias que vão assistir a gente, que eu sei que vai, ó, vai tocar, Sim, mas quem estiver assistindo também, que chegar, né, para nos visitar, conhecer nosso conteúdo, eu espero de coração que toque vocês. Então vamos lá. Eu vou vamos lá. compartilhar aqui o conteúdo. Peraí. Muito bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos mexer com o silêncio que faz barulho, né? Dentro de nós, voltados para o nosso autocuidado, para esse momento que a gente tem muita dificuldade de reservar no dia a dia, essa atenção para si. E Kelly, tiver insight, tiver comentário, fique super à vontade e vamos lá, a gente vai conversando sobre isso, tá Vamos bom? lá. Então vamos lá, o som que ressoa no silêncio das mulheres. A busca por resultados e reconhecimento leva muitas mulheres a se afastarem de si mesmas. Elas aprenderam a resolver tudo sozinha e esqueceram de o poder da pausa, no caso intencional, né? E da aceitação da sua vulnerabilidade, coisa que a gente fala bastante por aqui, né? A vulnerabilidade. Então Falamos é bastante. aquela história da gente ser forte o tempo todo, né, e esquecer de nós. Então, aqui a gente vai falar sobre a mulher que faz tudo, ou seja, vamos ver se vocês se identificam, né? Ela criou um negócio, ela tem uma rotina, uma família, uma vida inteira, mas esqueceu de criar tempo para si mesma. No ritmo acelerado, muitas mulheres fizeram tudo para todos e nada ou quase nada para si mesmas. E a pergunta que eu deixo aqui, uma reflexão, na verdade, né? Quem sou eu além das minhas entregas? Já começamos pensando. Quer falar algo, Kelly? Coisa que veio, eu acho assim, sabe? Esses conteúdos são maravilhosos que a gente tem trazido, porque a Belle me faz essa pergunta justo hoje, eu tenho uma resposta, e daqui a um mês, se eu assistir, eu vou ter outra resposta, Uhum, né? Então depende muito do momento que você está. E sim, tá tudo bem, né? E tá tudo bem. sim, que a gente diz. É, quando você me perguntou agora, a primeira coisa que veio, quem sou eu além das minhas entregas? Sabia que veio outro questionamento assim, tipo, quem sou eu sem as minhas entregas? Ai, que coisa esquisita. Uau! Então, mas aí quer dizer que você Travou. aquele já veio laçando de outra vez. Então, mas você tá entendendo que tá entrando no contexto aqui, Kelly? Porque quem sou eu Sim, tá além das minhas. entrando, não tô saindo do contexto, eu Sim, tô então, mas a fora. sua pergunta tá bem condizente, entendeu? Quem sou eu sem? Mas e além? Porque assim, quando a gente pensa, além das minhas entregas, talvez a gente pense assim, que eu posso mais, né? Uhum, Que mais que eu posso, onde que eu posso desenvolver mais e tarará. Por quê? Ai, como que eu vou. Ai, como que eu vou expressar isso, Belle? Veio uma coisa bem bacana, assim, pela experiência que eu tive recentemente, é que quando eu estou focada no meu negócio, na minha família, nas coisas que eu preciso fazer, eu estou focada uhum, nisso e eu sou além das minhas entregas sempre. Eu quero melhorar, eu quero aperfeiçoar. E quando eu estava sozinha, uma caminhada solo, era isso, exatamente o que eu estou fazendo em volta da ambiência que eu crio. uhum, E eu achei bem interessante.
que eu nunca tinha visto por esse ângulo, né? Então, assim, eu tô com 44 anos e pouco falo sobre relacionamento aqui, mas hoje, sei lá, vou falar sobre uma certa Uhum, forma de um relacionamento. Que às vezes a gente, tanto parceria de negócio como parceria para relacionar, né, para dividir a vida, às vezes a gente procura um par, alguém que seja meio que parecido com você, para uhum, poder ter um mesmo objetivo, a mesma visão, mesmo divertir juntos, né, a mesma opinião, às vezes você acha que é muito mais fácil. E uhum, aí, eu digo que é desafio porque eu aprendo todos os dias. Parceria, parceiro, qual que tem, assim, totalmente diferente da minha visão. Eu aprendo uhum. muito com essas diferenças. E esse final de semana eu me permiti a viver o, o que o outro entrega, o que a outra pessoa diverte, curte a vida. Sabe, não sei se eu tô conseguindo, eu tô tentando fazer tipo, Tá. não só fechar no meu mundo, sabe? Ah, eu gosto de Sim. final de semana assistir uma série, fazer uma leitura ou tomar um chá com as amigas, mas aí eu me permiti, sei lá, assistir um futebol, assistir uma coisa que eu sozinha não faria, só que eu Tá. me diverti muito, Você se divertiu muito? Que bom! muito! Você fez E aí eu algo olhei além para do padrão, além digamos, né? além das minhas entregas a partir da vivência Das do preferências do outro. outro, sim. Aham. Você te E permitiu aí eu algo comecei. novo. Aham. E não é somente permitir viver, eu comecei a olhar todos os detalhes de uma forma tão intensa, assim, sabe? Eu falei, caramba, isso daí dá para o meu negócio. Nossa, já deu luz. Entendi. Uma nova percepção, Maravilha. Sim. resumindo. Ah, mas isso é bom, porque, exato, você acabou de falar, você teve acesso a uma nova percepção com novas experiências. Isso também é um gesto, né? Porque você acaba colhendo frutos dessa experiência. Até aqui fazendo um adendo, engraçado, até falando de língua portuguesa, né? Porque quem sou eu além das minhas entregas, dá a entender que é você, tipo, ultrapassando os seus limites. Mas aqui foi na intenção, a mesma intenção que você falou aqui. Quem sou eu, tipo, fora, né? Das minhas entregas, né? Foi foi nessa intenção, e eu acho que realmente deu vazão ao ir além, né? A você se Me permitir. sobressair. Então seria nesse sentido, Kelly. Acho que a pergunta deveria ser a sua mesmo. Quem sou eu sem, né? As minhas entregas, além do trabalho, além dos compromissos familiares, sociais, enfim, né? Que eu falo aqui dentro, né? O que eu tenho vontade de fazer, ou de diferente, que nem você mesmo falou, né? Ou que de repente sinta vontade de fazer algo e não faça, enfim. Mas muito bom que você colocou isso. Eu vou. Aí aqui um convite, tá? De ação prática para quem estiver aqui com a gente. Nossa, eu vou ficar passeando com a nossa imagem aqui pela apresentação. Tirar 10 minutos diários para se perguntar. 10 minutos, gente, assim, claro, não é escrito em pedra, é mediante o que você consegue, mas reservar esse espaço para o que que eu estou sentindo que eu preciso hoje, o que que eu preciso, né, fazer hoje. Aquele sentimento de. Não, não é. Aqui não é cobrança, tá? Porque a gente se cobra já. É um sentimento de atenção mesmo. O que que você trabalha com as tensões, você vai saber bem o que eu tô falando. O que que teu corpo está pedindo hoje, né? O que que tá ressoando ali? O que que falta? O que que você precisa Essa fazer por pergunta você? é para mim individual ou para o meu negócio, para tudo? Não, é você mulher, sabe? Não é voltado para o seu negócio. Porque senão a gente já respira o nosso negócio, né? Aqui é um convite para você olhar para vocês se olharem, Eu, nós, né? Nos eu olharmos. tenho percebido algo Pode falar. e não faz muito tempo. Antes eu Uhum. olhava para o meu negócio e agora eu estou olhando para mim e o meu negócio está fluindo. Uau, hein?
Sabe Ai, quando adorei isso. você me perguntou o que eu estou precisando hoje? Eu tenho me questionado isso, mas assim, não daquela forma assim, preciso dar conta demanda, sabe? Tipo, o Uhum, que o meu público tá querendo, tipo, não. É, a partir do resultado, eu tive uma vivência ontem, né, com um tá. cliente e tal. E aí eu vou perguntando para mim mesma, o que que eu preciso de hoje? Ontem eu atendi XYZ, né, de tratamentos, e aí eu tive experiência assim, eu tive contato com sentimentos assado. O que que eu preciso levar para essas pessoas hoje? O que eu preciso ser hoje? Tá, Isso me trouxe uma leveza, porque às vezes a gente meio que padroniza o trabalho de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Aí eu descanso sábado, domingo, né? Mas exato. aí, quando eu comecei a pensar assim, ó, eu efetuo um trabalho hoje, vai ter consequência do meu trabalho dia após dia. Uhum. E a partir do momento que eu comecei a pensar nessa consequência, eu comecei a viver ela de uma forma assim, o que que eu sou hoje? Depois daquele serviço que eu proporcionei ontem. Ai, eu sou uma pessoa que mais uma experiência eu tive, mais uma oportunidade eu tive, sabe? Tipo, Eu me sinto um assim sentimento também. de É, gratidão. E aí, quando você é grato, você consegue olhar para si. sim, sim. Realmente, isso que você falou, eu percebi em mim também, viu, Kelly? É muito interessante a gente conseguir se sentir, se observar a partir de cada experiência, de cada atendimento, de cada aula, enfim, quem nasce a partir daquela experiência, porque, que Isso. foi? Ah, fez quem nasce a partir daquela experiência. Isso, é porque a gente, quando a gente fala de conhecimento técnico, é técnico. Mas quem é você além, né? E não é uma coisa mecânica, é de Não, alma, né? Você se entrega e você aprende a cada experiência. Então, quem é você a partir de cada vivência, de cada experiência, aula, atendimento, quem nasce, né? Gostei disso. Muito necessário pensar sobre isso, porque acontece. acontece. Eu vou seguir aqui, gente, mas fiquem super à vontade para deixar o comentário aqui de vocês. Isso acontece com vocês também, se vocês renascem após cada atendimento. Aí aqui, ó, a raiz do esquecimento, né? A mulher moderna aprendeu o amor interessante, olha só. A provar o seu valor produzindo e a sentir orgulho do cansaço. Olha, uma das coisas que eu mais ouço é, ai, não tem, eu não, você também. E tenho certeza que aqui, quem estiver assistindo também. Eu não tenho tempo, eu não tenho agenda, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Eu fico, gente, mas o corpo cobra, a mente fica estafada, e a gente sabe o que que significa isso, e o coração já começa a entristecer, tá? Aqui pode ser que ninguém exponha isso abertamente, mas eu tenho certeza de que alguém vai se identificar. Eu mesma já passei por isso, e é uma coisa que eu sempre estou cuidando, porque é uma linha bem tênue no dia a dia, você E deixar isso. oscila. É isso mesmo. E aí a reflexão, em que momento eu comecei a achar que cuidar de mim seria egoísmo? Porque para pensar que é egoísmo é um, dois, né? A gente sabe disso, principalmente quem é mãe. Mas independente disso, Em que momento eu comecei a achar que cuidar de mim seria egoísmo? eu tenho um palpite. Eu Diga. deixo você. Ai, eu ia deixar você pensar. Não, aqui é uma provocação, tá? Para realmente voltar e entender se esse é um sentimento, uma cobrança que a gente faz porque a gente pensa de nós mesmos ou porque está relacionado com o que pensam sobre nós. Até onde nós somos resultados do que os outros pensam e não do que a gente sente. Porque no fundo a gente pode não sentir que é egoísmo. Eu já ouvi, muito tempo atrás, que eu era egoísta. Hoje, se eu ouço alguém falando que eu sou egoísta, eu falei, eu não sou egoísta. Por pensar em você? Porque confunde. É, Sim. confunde.
E o que que é egoísmo? Pode falar. Que você ia falar alguma coisa. É, quando eu tive o meu momento egoísta, Uhum. quando Também já fui bastante. lembrei assim, meu momento egoísta de 15 anos, quando tinha 15 anos. Nossa. Sabe aquela fase? Nós? É nós? Você Falei, também? nossa, porque eu já fui muito egoísta. Nossa, já Eu cansei de fui ouvir. muito egoísta com 15 Já, super anos, fui. meu Deus, porque assim, eu comecei a trabalhar com 15 anos no Brasil. Só que assim, eu queria sempre mais, algo mais. Então, talvez a minha iniciativa de ter ido para o Japão tão cedo foi um ato egoísta, assim, de querer uma independência financeira. Aí isso significaria ficar longe da família, Que para é doer poder, na sua família. para poder, exatamente, ao ponto de eu falar, não, eu vou atrás disso. E Foi hoje eu apesar da dor. entendo. Hoje eu entendo que, assim, depois de um tempo, eu falei, nada melhor do que estar com família, né? Mas antes, quando eu estava talvez com essa chama aí para fazer acontecer, independente de quem estiver ao meu lado, foi um ato egoísta. Então, mas vamos combinar? Fez diferença, não fez? Foi Fez. construtivo esse Então, egoísmo. exatamente, nem sempre o egoísmo vem para destruir a gente totalmente. Exatamente. Vem para realmente alinhar nossos propósitos, porque só assim depois a gente vai entendendo qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Sim. Eu levanto aqui essa questão do egoísmo porque a gente sabe que é muito comum realmente ser confundido. Muitas mulheres, elas não se permitem, de fato, reservar, considerar momentos para experiências, momentos, enfim, para si mesma, porque em vista de tudo que elas precisam conduzir e administrar e tudo mais, soa egoísmo, porque muitas vezes a família é totalmente dependente da mulher, né? Então, parece que se ela parar um pouco, o mundo para, tudo desembesta, né? Tudo desmorona, e aí ela se sente mal por isso. Então, até onde isso é entendido como um egoísmo? Às vezes é só comunicação, comunicação, Sim. organização. Ah, então, a gente corre o risco, né, de ser chamado de egoísmo Sim, o quando a tempo gente todo. talvez defende a nossa opinião. Tô pensando agora. Como assim, Deus? Me ensina, conta. Ai, gente, cada uma que a Kelly faz. Como assim? Olha, eu já tive alunas que não entendeu muito bem esse meu desejo de borbulhar, né? E falar, vamos fazer acontecer, que tal assim, assim, assim. É minha opinião e às vezes, assim, eu via que seria o caminho mais rápido, mais, né, mais acessível. Então, assim, pode ser, né, que tenha interpretado como egoísmo no sentido, só estava lendo a opinião da Kelly e a minha opinião. Ah, tá. Não, mas aí acho que você tá falando. Entendi. Não, mas aí tá no papel de liderança. Sim, mas nem sempre você está Não lidando com líder. pessoas, É, né? Entende? Assim, que não, está pronto, exato. né, para ter um direcionamento. Sim, sim. Não, mas eu entendo. Eu entendo você. E já fui chamada de egoísta, porque eu tive que desenvolver, né, na parte do hospital, fazer um treinamento para intérprete na época, e eu não tinha uma postura de liderança e tudo mais, só que eu era líder. Então, como eu não tinha postura, eu não me comunicava muito bem, É então isso. soava, né, uma forma, nossa, então é sua opinião que vale? Sim, é só a sua voz que vale. Mas tem vários Isso, tipos de liderança, também tem isso. A questão da existe.
o estilo da liderança também fala muito, mas na época você era uma, hoje você é Exato. outra. Tem líder que realmente pensa apenas Uhum. no seu e o restante Isso, que isso, lute. tem. Como você falou da Tem. comunicação, eu lembrei desse detalhe, né? Que eu era líder, mas eu não tinha aquela atitude. Eu tive Uhum, que desenvolver essa atitude para não ser mal interpretada. uhum. Enfim. Não, mas tá. Mas dá para entender do que você está falando. Desculpa, ação prática. Aqui é um convite novamente para reescrever o conceito de autocuidado, porque muitos acham que isso é um luxo, né? E na verdade é um básico de manutenção para nós mesmas, né? Sim. Então, babei na pele dela ali. Comentários aleatórios aqui. Comece por algo simples, uma refeição feita com atenção. Ou, gente, se eu pudesse pedir para levantar o dedinho aqui de quem vai assistir a gente e perguntar quantos de vocês, eu me incluo, tá? Para mim é um exercício isso, diário. Quantos de vocês se alimentam focando exclusivamente na refeição sem o celular? Eu tenho trabalhado isso nos meus almoços, nos meus jantares, porque escapa. Uhum. Tá jantando, você vai lá e ó, Sim, mas não pode é falar. todos os dias que eu faço isso, mas tem dias que eu priorizo fazer isso. Sim, eu sei, que eu também. Então, eu acho que isso é uma coisa super, acho que é o hábito mesmo. E o ponto aqui é o convite de se dedicar a esse momento da refeição, que é um momento sagrado para a gente, só que a gente banaliza, né? Porque a gente entende como, preciso comer, então manda para dentro. Ó, uma coisa interessante, quando a gente vai se alimentar, a gente tem uma rotina tão frenética que é como se a refeição ocupasse um tempo que ele não pode ser usado para refeição. É perda de tempo se alimentar. Então, assim, você vai comer por obrigação, não é um momento seu, é um momento que você precisa cumprir e você não pode dedicar tempo só para isso, porque você podia estar otimizando outras atividades. É por isso que geralmente a gente come, já está tá ganhando tempo. Olha só, Sim. uma pausa de respiração. Preciso dizer que respiração é o básico e a gente esquece de fazer isso, enfim. E uma caminhada aleatória, né, gente? Simplesmente ir andar, né? Só vai. Olha o céu, respira, né? É algo que é um convite para fazer isso. Atividades muito simples, né? O corpo como mensageiro, essa parte que eu lembrei de você do começo ao fim, Kelly. Quando a mulher se desconecta de si, o corpo mensageiro por conta da resposta do corpo, tá? Quando a mulher se desconecta de si, o corpo se torna o primeiro a avisar. Então a gente demonstra em tensões, a gente demonstra em dores, na postura, na insônia, na ansiedade, no cansaço extremo. E é o corpo falando, muitas vezes, o que nossas emoções não estão passando para fora, né? Quer Sim. falar? E sobre isso, eu vivo todos os dias, né? Eu vivo todos os dias para Sim. falar, para dar essa mensagem, na verdade. Porque muitas pessoas, apesar de saber disso, se não tiver uma pessoa que fale ali, não para. Então, por mais que a gente, né, pense, não, é óbvio isso, mas precisa de pessoas para falar. Precisa que você fale para alguém, precisa que eu fale para alguém, todos os dias, de alguma maneira. E por isso que o nosso trabalho pode ser meio monótono, mas é muito significativo, porque a gente nunca vai saber se naquele dia que a gente pensou em deixar de falar, seria o dia que aquela pessoa que precisa ouvir, né, vai estar ali. Por Então, isso não segurar, né? Ajudar e falar, né? falar. Eu acredito que todos os dias eu falo para umas 3 pessoas, presencialmente, assim, no meu dia a dia. E aí eu faço para milhares no Instagram, né? Eu falo sobre isso. E isso é uma forma de ajudar.
E a gente consegue ajudar além também do nosso trabalho, né? Como pela comunicação, pela maneira com que a gente fala, transmite o que a gente sente da outra pessoa. E Sim, isso, inclusive, sem invadir, né, o espaço dela, porque tem pessoas que, né, enfim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, mas a gente consegue, sim, com uma comunicação até mesmo muito sutil, a gente consegue ajudar, com essa percepção. Então, aqui, a reflexão, o que o meu corpo vem tentando contar que eu insisto em ignorar? Novamente, é aquela pergunta que fica ressoando aqui, e eu vou deixar para vocês, tá? É um convite intrigante, porque ele está ali presente nos detalhes, no que o corpo hum, está comunicando, dor, desconforto, até mesmo assim, dependendo do tipo de alimentação, o corpo também, como é o nome que a gente fala? Ai, fugiu a palavra aqui, gente, mas enfim, o corpo ele reflete a nossa aham, a nossa alimentação, o nosso estado emocional, enfim, nossas preocupações, ele vai comunicando. Então, a gente só precisa olhar atentamente para isso e entender o que que eu estou tentando deixar de lado. Tem pessoas que preferem, aí a gente entra num universo muito sensível, porque a gente precisa entender o contexto de cada uma. Aqui eu estou falando de uma maneira assim superficial, tá? Tem pessoas que sim. preferem, que, entre muitas aspas, pagar para muitos medicamentos, analgésicos, enfim, do que investir no próprio cuidado do corpo, na própria atenção ao próprio corpo, investir num acompanhamento, num olhar terapêutico, enfim, né? Aqui a gente sabe, o nosso trabalho, inclusive, né, Kelly, trabalha muito isso, e tem muitas pessoas que novamente, entre muitas aspas, preferem passar o mês gastando com remédios ao invés de aplicar cuidados, gestos, né, de atenção para o Eu corpo. acredito que quando é para aplicar um cuidado de gesto, eu vejo que as pessoas estão desconfiadas demais, né? Em quem que eu vou confiar? Hum, Sabe, o remédio é mais confiável, porque tá ali, tem a bula ali, por mais que falassem, não é indicado para, né? Tipo, sim, mas, né? fica mais Tá ali, rápido, né? entendeu? É mais rápido, é confiável. Você vai em farmácia, qualquer esquina, tem ali uma farmácia, tem um remédio, mas não tem que dar satisfação para ninguém, né? É isso E mesmo. então, medicamento. É bem isso Agora, mesmo. quando vai atrás de um profissional, tem que ser um profissional assim, já que já desperta aquela confiabilidade, né? E é difícil, na verdade, você falar com bastante convicção sobre seus resultados para que a pessoa, para convencer alguém, né? E isso é muito difícil. Não fiz na forma de convencimento, mas assim, levando o que foi falado aqui. Eu criei uma forma de levar até a casa da pessoa uma leitura corporal. A leitura corporal, ele é básico, porém ele é muito eficaz, porque vai entendendo o seu padrão postural e suas tensões que estão refletidas com as emoções. Então, a partir deste guia, então a emoção X está me trazendo esse desgaste, esse cansaço. Então, tá, eu vou tratar as emoções com uma terapeuta, entende? Consegue, então, ter mais ou menos um parâmetro do caminho onde seguir. Ah, mas essa tensão crônica, eu preciso, então, destravar ela, então eu vou numa massoterapeuta. Ah, então é alongamento que preciso? Então eu vou no yoga. Sabe? Então, assim, para a pessoa entender o que ela precisa fazer para poder sair daquele padrão, né, que sempre está ansioso, Sim, dores, cansaço, não sai daquilo. E é necessário fazer algum movimento. E o movimento não é somente, talvez, seja um início, uma caminhada, como você falou, a respiração. Só que a gente precisa de profissional junto com a gente, né, Beli? Para ter aquele sim. resultado, nós precisamos de profissionais Só quando a capacitados. gente faz sozinho que a gente sabe a diferença que é ter o acompanhamento. E outra coisa aqui, já adicionando ao que você falou, que as pessoas ficam mais desconfiadas, é muito simples. Elas não estão dispostas a olhar para dentro,
Porque é claro que tem um fator confiabilidade, sim, com os profissionais. E tem que ter mesmo, você tem que escolher muito bem os profissionais. Só que quando você decide que você vai investir no profissional, você tem que estar disposta a se abrir, a olhar para você. Se abrir sim, né, gente? Claro, é sempre é, é exatamente dentro daquela da necessidade daquele acompanhamento. E aí, a maior descoberta nisso tudo é o que sai de você para você, o que você percebe nesse momento com o profissional, na prática, no cuidado, no atendimento. Então, nem todo mundo está disposto a encarar essas dores, porque é mais fácil mascarar com um remédio. E é delicado falar sobre isso porque parece que você está indo contra o medicamento. E não é sobre isso. É sobre a facilidade que você tem em investir mais nos medicamentos e óbvio que seu corpo precisa, se você tem um acompanhamento médico, se você já tem um diagnóstico, enfim, você tem que de fato seguir esse tratamento. Mas aqui a gente está falando de casos em que você pode fazer um tratamento alternativo ou complementar para essas dores. O que está te causando insônia? O que está te deixando tão ansiosa? O que está te deixando tão tensa? Por que você anda tão cansada? Então, isso são pontos que você pode se permitir acessar dentro de você e entender. Enfim, era isso que eu queria dizer. Eu vou avançar aqui, tá? Ação prática, o convite fica para escutar o seu próprio corpo. Então, que nem a gente falou agora, né, Kelly? Onde tem tensão, algo que não foi resolvido ainda, não foi dito, não foi dissolvido, né? Onde há cansaço, há um excesso, onde há dor, há um pedido de pausa. Inclua aí micropausas conscientes, 1 minuto de respiração profunda entre as suas tarefas, alonga, dá uma volta, olha para, muda, né? Um alívio visual, né? Sai um pouco da tela e vai olhar para uma paisagem, para algo mais distante, quebra esse ritmo digital que é a nossa era hoje, né? Principalmente, né? Sim, Pode avançar aqui? pode. Avancei. Bom, um reencontro consigo mesma. Voltar para si não é abandonar nada, não significa abandonar nada, é tentar tudo com mais propósito. Então, a mulher que lembra de si, ela muda a forma de liderar, de amar e de criar. Algo que a gente se preocupa tanto, né? De falar, não, mas eu vou deixar de cuidar, não, mas eu vou deixar de entregar, não, mas minha família vai sentir falta de mim e eu não vou ficar mais tão criativa. Só que quando a gente não dá atenção para a gente, para zonas dentro de nós que precisam desse carinho, desse acolhimento, a gente tende a performar totalmente diferente. Cai a performance Exatamente. em tudo. Eu acho assim, a gente n- não vai abandonar, não vai abandonar, mas vai abandonar o comodismo, porque quando a gente decide fazer algo diferente, a gente vai sair, vai mudar, vai transformar, e muitas pessoas não estão dispostas assim a algo novo, sabe, Belle? Eu vejo Uhum, assim, que é muita desculpas. Até o pensamento de eu vou abandonar. É uma desculpa para impedir que algo novo aconteça. Só que uma vez que acontece essa novidade, a gente fica tão maravilhada. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero transformar mais. Mas a pessoa, assim, que ela, meu Deus, eu fico pensando assim: ser ajudada é tão bom, ser transformada é tão bom, tirar as tensões, tirar a dor é tão bom. Então, se a pessoa está relutando e procurando remédio, é realmente porque está cheio de desculpas. e ter essa consciência, acho que já é um grande passo, inclusive. Fala, tô dando desculpa mesmo. Tá E bom, pronto. Eu acho que é muito tudo bem. melhor, sabe? Muito melhor, né? Sim. E eu já tive o meu momento de dar desculpas. E sabe o que aconteceu? Eu não Uhum. saí do lugar. Sim. Não saí do E lugar. aceita isso, gente. Que o que não dá, Kelly, que nem eu falo, é ficar reclamando que, gente, tudo bem que você não está disposta a sair do lugar, tudo bem que você está arranjando uma desculpa, tudo bem que você não está disposta a encarar novas oportunidades, novos desafios. Tudo bem, no seu momento, tá tudo certo. Agora, não reclama. E geralmente quem não está disposto a essa Ai, mudança
Você vai falar Cansada. bom dia, bom dia só se for para você. Ai, É gente, essa me respeita. energia que vai estar, sabe? É nessa Ai, vibração que a pessoa vai estar. ai, não, 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 não. Então, é nesse momento que, com todo respeito, tá? Escolha quem vai ficar perto de você. Eu, quando tô um dia reclamando, eu fico esperta aqui, eu falo, pelo amor de Deus, eu não quero que essa pessoa reclamou, né? Ninguém merece. Aí tem um dia que eu vou lá, eu faço um comentário, às vezes parece que eu tô reclamando. E aí eu já revejo. Porque, gente, sabe? Ai, é uma coisa que eu tenho, né, uma angústia com isso, assim, me dá um negócio. Não reclama. Aceita o seu momento e tá tudo bem, tudo certo, sabe? Quando você quiser decidir mudar, aí beleza, bora. E aí que é Essa reflexão. pergunta, essa Foi reflexão que você deixou, ao me voltar para mim, por onde eu começaria? terrível, né? Ela é forte. Eu começo com rotina. Todos os lugares que eu fui, onde eu não encontrei nada de mim, Uhum. né? Por exemplo, você vai num lugar que você já está acostumado, então você vai, eu vou naquela cafeteria, eu vou escolher almoçar isso. Você consegue ter escolhas. Mas ao me voltar para mim, por onde eu começar o zero, eu acho que é você criar hábitos e rotina. É, quando a gente tem um hábito e rotina, as coisas vão acontecendo, né? E tem muita gente que está no mesmo lugar há muito tempo, querendo começar, mas não tem rotina. Tô perdida. Tá perdida, é. Um E dia eu refém faço, um das dia eu não coisas, né? faço. Uhum. Refém refém dos acontecimentos do dia, né? Das situações. Fica solta, né? Digamos assim, fica solta. Sim. E você, É, Belle, na sua rotina, que eu sei que você tem rotina, qual é, assim, uma coisa assim que, se você for para um lugar novo para começar, qual é a primeira coisa que você procuraria para começar a ter sua rotina? então, eu posso dizer que eu passei por essa pergunta de outra maneira, né? Mas eu passei por essa pergunta quando eu me voltei para empreender. E a primeira coisa que eu fiz foi exatamente falar, vou cuidar do meu corpo. Como eu vou Uhum. incluir na minha rotina atenção para o meu corpo. Foi a primeira coisa que eu fiz. E isso incluiu, como você disse, uma nova rotina. Eu tive que definir um horário para fazer isso. Foi o primeiro gesto que eu fiz. Então, eu me respondi essa pergunta já e eu tenho feito isso desde então, que no meu caso, né, eu aderi o yoga, mas tenho outras rotinas que eu agrego, né? Gente, existe isso, outras rotinas, ou é uma rotina que compõe tudo? Tá aí, ó. Eu acho que são várias. A rotina é uma soma de tudo? Agora me deu um É negócio soma agora. de. Eu acho que é uma individual, a gente pode considerar que é rotina de É skincare, um todo. rotina Ah, de alimentação, rotina. tá. Então é Será? isso. O que que Então é você isso. acha para você que está assistindo? Gente, agora me deu um negócio aqui, né? De que é rotina? Rotina é como um todo? O que é? Mas é isso, gente. Aí eu vou adicionando, né? Pronto. Ou então a gente coloca gavetinhas de rotina, né? Então, que nem você acabou de falar, aí tem a skincare, aí tem do autocuidado Alimentação, físico. Acho que é isso, né? Ai, gente, rotina comenta de aí, que agora eu trabalho. buguei. Mas é isso. Eu fiz isso por mim. Aí aqui uma ação prática, novamente, um convite para vocês. Escolha um pequeno ritual diário. Então, acenda uma vela antes de trabalhar, medite por 5 minutos antes de dormir, ou até menos, tá, gente? Não precisa de 5. Tem gente que fica horrorizada com 5 minutos. É menos, pode ser menos. Tomar café em silêncio, olha o céu. Ai, adoro olhar o céu. Transforme presença em prática. Gente, coisinha assim, ó, pequena, tá? Não precisa ser nada extraordinário. Já faz toda a diferença. Uma nova versão de si mesma. Ela entendeu que não precisa se perder para ser útil, nem se esgotar para ser admirada. A mulher que volta a se escolher
não abandona o que ela criou, ela apenas aprende a se incluir nessa criação. Olha que coisa mais linda! Como eu posso me colocar de volta ao centro da minha própria história? Eita, explodiu o cabeção aqui do pessoal, hein? Você viu? Como eu posso? Como posso me colocar de volta ao centro da minha história? É voltando para minha história. Você pode ser tudo, tudo que você quiser, mas você tem que lembrar sempre de onde você veio. E esse Oh, foi sabe? Eu tinha tudo, 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 tudo lá fora, né? Lá no Japão, 30 anos de vivência. Mas uma vez pegou, falar assim, mas aonde que é a sua raiz? E eu posso falar sobre seu pai, sua mãe, costume, vovó, ou a terra, costumes. Às vezes a gente quer seguir da nossa vida esquecendo tudo, até coisas ruins que passou, só que aquilo lá que molda. A gente sim. reconhecer o que a gente passou, moldar e encarar a nossa própria história é que vai colocar sempre a gente no centro da própria história. Exato. E manter esse resgate, né, da própria história vívido dentro de si, se fazer atividades que te permitam, né, se reconectar com a sua essência, com o que você gosta propriamente, porque à medida que você tudo faz, você tende a ficar refém de tudo, né? Então, assumir o controle não no sentido do controle da rigidez, e sim de você incorporar aquilo tudo com essência, né? Você falar, caramba, de onde tudo isso veio? É onde entra a história, a raiz, e viver isso, né? Trazer isso para o centro do peito, para a Exatamente. própria essência. Exatamente. A sua Colocar história é muito importante. presença. Assim, acredito muito que as histórias transformam. Eu já falei isso algumas vezes, né? Uhum. E a gente pode ter técnica, a gente pode ter conhecimento, né, Belle? Mas o que que vai transformar de fato é a tua história acoplado com os seus conhecimentos. Sim. E é o Não que tem como, torna senão a a gente gente é único. inteligência artificial, senão a gente é um robô. Exatamente. É o que traz a singularidade, né? É o que Sim, a torna único. humanidade. Uhum, Por isso que eu sinceramente, eu não me incomodo com um lance de concorrência, sabe? Porque a gente está uhum. numa era onde o que destaca os profissionais é a sua singularidade, é a sua autenticidade, é a sua essência, né? Então as pessoas, o humano se conecta com o humano por quem o humano é. Então a gente precisa ficar se preocupando, porque conhecimento técnico todo mundo vai ter, né? Agora, o Sim. que diferencia um do outro, é por isso que eu falo, eu não tenho problema com concorrência. Eu deixo livre. A pessoa gostou que nem no meu caso, né? Por exemplo, estrutura de yoga. A pessoa gostou do estilo daquela estrutura de yoga, vai com Deus. Que Deus abençoe e que vocês cresçam juntas. Se vier comigo é porque gostou de mim. Tá tudo certo, eu não me preocupo. Eu acho que é assim com todos os profissionais. Hoje em dia, é a visão que eu tenho, tá? Assim, claro, se vocês têm uma outra percepção, eu também sou super aberta para ouvir. Mas é uma percepção que eu tenho. Vocês podem deixar aqui, inclusive, nos comentários, por favor. O que que vocês acham sobre isso? Estamos encerrando, muita calma nessa hora. Ação prática, reorganize a sua rotina com um princípio simples. Primeiro eu e depois o mundo, lembrando que isso não é egoísmo. Inclua o autocuidado como prioridade real, não como um prêmio. Podemos nos premiar? Podemos, devemos, inclusive, celebrar, né, nossas conquistas. Mas o autocuidado, ele é básico, ele é raiz, a gente precisa. E aqui uma frase final: você é satisfeita com você, entrega, ama e cuida ainda melhor. Esse reorganizar a sua rotina com cuidado simples, princípio simples. Sabe que já mudei.
muito essa pausa ali de autocuidado, de rotina, né? Hoje eu adoro tomar um cafezinho Aham. de manhã, assim, sabe? Tomar um café. E tiver sol, então tomar um solzinho, sabe? Nossa, isso é tão maravilhoso. E se tiver chuva, frio, ai, debaixo das cobertas, mas tô lá com café de manhã, sabe? Ai, que Quando acordo. gostoso, né? Esse Sim. momento, assim, sobe. Nossa, eu amo. Eu acordo. E não falo pelo café, pode ser um chá, pode aquele momento, Sim. sabe, de O segurar assim aconchego, né? Sim. algo e ficar assim, falando, nossa, acordei. Esse momento eu adoro, adoro. Eu compactuo, né, da sua experiência, porque realmente, principalmente em dias de frio, né, quando você pode ficar aconchegadinha ali, só curtir. Ultimamente eu tenho feito isso, viu? Eu tenho sentido, eu gosto de dormir, tá, Ah, gente? Acordo você pega e fica cedo. assim, ó. É, eu acordo, mas eu adoro dormir. Se eu pudesse, assim, nossa senhora, mas eu já não consigo mais. E aí, esses dias eu me permiti dormir mais no final de semana, propriamente dito. Ai, que delícia você sentir assim a cama. E você, gente, desculpa, mas Na assim, chuva, no é, friozinho. você deita na cama, você sabe quando você só existe? Ai, eu fiz esses dias isso. Ai, você Nossa, fala, gente, maravilhoso. E já teve época que eu não delícia. me permitia fazer isso. Então, preguiça, preguiçosa. Aham. Ai, preguiçosa, você não vai fazer nada, Não, mas né? fica aí, ó, tem que fazer as coisas acontecer. Vai, dá licença, eu quero Produtividade, deitar. produtividade. Exato. E já falamos sobre isso. Produtividade é você saber gerir de uma maneira muito inteligente, de modo que você faça assim as coisas que você tem para fazer e ainda te reste um tempo útil para você viver a tua vida Exato. do jeito que você quer. E é isso. Chegamos ao fim e quero comentários, viu? Já logo digo. Eu também quero ler os comentários depois, Por porque a gente favor. já compartilha aqui as nossas experiências, né? E assim, com certeza, cada uma tem uma experiência diferente. Uhum, E quando a sim, gente conta uma, vai tendo, vai agregando e vai tendo insights, inclusive, né? Às vezes o que a Belle falou, você vai lembrar de algum detalhe de fato que aconteceu na sua vida e você pode compartilhar isso com alguém e sim, pode comentar, inclusive, com alguém aí da sua rotina, da sua vivência. É isso que nós queremos, na verdade, né? sim. Levar esses pontos, né, de atenção, de insights também, né? Sim. E cutucar, né? Provocar mesmo. E se você que está assistindo aqui, seja dentro do Entre Sócias ou que esteja chegando agora, curte o vídeo, por favor. Curte o vídeo. Como é que é? Compartilha, compartilha, Compartilha. comenta. Eita, É, e comenta é assim, né? E eu tô no. a gente está formando uma nova coreografia de CTA, né? Que chama. E é isso, gente. E chegou agora também, se inscreve. Se inscreve aí, clica no sininho. Brigadão, até a Obrigada, próxima. gente. Obrigada, Kelly. Até o próximo Obrigada, Bel. vídeo. Tchau, tchau.